Nossa vai começar na parábola que João narrou. Parábola não, desculpa. No Evangelho de João, que diz no seu Evangelho, capítulo 17, no versículo 14 a 18. Eles não são desse mundo, como eu não sou desse mundo. Jesus. Por isso que o tema da noite de hoje, da nossa reflexão, é viver no mundo sem ser do mundo. Que para nós, temos bem a clareza, nós estamos na casa espírita, da nossa vida espiritual. Alguém tem dúvida que a nossa vida verdadeira e real é espiritual? Ou acha que é somente carnal? Então, legal, todo mundo tem consciência que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Por isso que nós estamos aqui. Muitas vezes, na nossa andança, nós fazemos uma pequena confusão. Nós nos confundimos que aqui nesse planeta encarnados, nós estamos passando por uma experiência espiritual. Sendo que na realidade é o contrário. Nós somos um espírito passando uma experiência carnal. Porque aqui é transitório, aqui estou, daqui não sou. Essa é a nossa realidade como espírito. E é isso que vem a doutrina nos ensinar, mostrando para nós a verdadeira vida espiritual nossa. Nós sabemos que a encarnação, conforme está lá no livro dos Espíritos, se nós pegarmos a pergunta 166 a 170, que fala especificamente de reencarnação. São 4, 5 perguntas. É fácil nós ir lá, fazermos uma reflexão lá, darmos uma lida e repetirmos, e vai estar ali. E dentro delas está a resposta. Para que serve a reencarnação? Aprimoramento espiritual. Ah, mas então no plano espiritual eu não me aprimoro? Sim, vamos nos aprimorar também no plano espiritual. Só que na terra, na carne, nós retornamos aqui para colocar em prova o que aprendemos lá. Por isso que chamamos aqui planeta de provas e expiações. A gente chega com uma oportunidade de fazer novas provas de aprimoramento e expiar algo que outrora não fizemos muito bem feito. Deixamos algumas falhas lá atrás, então precisamos retornar e falar, eu não tirei média aquela vez na lição lá, agora estou aqui para corrigir, ver se eu consigo tirar uma média. Que bom seria que nós tirássemos o 10, né? Mas a gente retorna nas reencarnações, às vezes dá 5, 5,5, 5,2, 4,8, nós ficamos assim. Porque é isso que somos. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Por isso que nós estamos estagiando no planeta de provas e expiações. Se fôssemos um espírito mais esclarecido, que seremos daqui um determinado tempo, que não dá para mensurarmos, mas chegaremos lá, com certeza. Então é isso que nós estamos aqui. A reflexão da noite de hoje nossa vai ser exatamente embasada nessa filosofia, nessa reflexão. Que aqui estamos, aproveitamos, tem um propósito de estarmos aqui? Com certeza. Que o Pai não ia nos enviar aqui sem termos uma necessidade. O Emmanuel, tem uma frase de Emmanuel que nos chama a atenção, que diz que nossos olhos aqui na Terra, nós só vemos o que está morto e o que vai morrer. Exatamente, porque ainda nós não conseguimos enxergar a amplitude e a grandeza da vida espiritual. Tanto é que em muitos momentos da nossa vida nós turbiamos. Muitas vezes chega a determinadas situações que nos balança. Nós achamos que Deus está errado, que Deus nos deixou, que a espiritualidade nos abandonou, e não é nada disso, eles estão conosco. Mas foi algum plantio nosso que não foi de semente boas.
Fomos sementes que não estavam muito bem. Daí o que aconteceu? Só que ela brotou, ela deu um fruto. E daí nós somos obrigados a colher aqueles frutos. Porque Jesus diz, a semeadura é aleatória, mas a colheita é obrigatória. Já nos chamando a atenção. Então, a cada dia estamos fazendo um plantio. É aí que nós temos que entender que eu estou aqui nesse momento, transitando pela terra. É aí que eu preciso ter aquelas reflexões. Qual a minha função aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como eu estou enxergando a minha vida espiritual? Porque todos nós somos espíritos e mortais. O espírito não morre, nós espíritos não morreremos. Por isso que a doutrina diz que desencarnamos. O que é? Deixar a veste carnal. Aqui ela fica, vamos retornar. E vamos ter que dar conta de tudo que fizemos, positivo e negativo. Até como nós conduzimos a nossa matéria. Porque é o empréstimo que Deus nos faz para podermos estar aqui, para o nosso aprimoramento. Ah, mas só no plano espiritual posso aprender muitas coisas lá? Podemos. Vamos aprender tudo isso. Mas se eu não quiser reencarnar, não adianta. Teremos que reencarnar, porque a reencarnação é lei de Deus, é lei divina. Vamos voltar lá em Jesus. Como que Jesus disse? Enquanto não pagardes até o último centimo, não verás o reino dos céus. Jesus não disse isso? Então nós temos centimes para vir pagando. Então por isso que nós vamos ter que ficar quantas vezes for necessário. Só que nós temos que compreender também que o nosso planeta, ele vai ficar nos esperando milênios e milênios, nós ir e voltar. Não, o planeta também está em processo evolutivo. Como todos nós espíritos. Reencarna só no planeta Terra? Não. Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, há outras moradas? Muitas, milhares, e com certeza que não dá para nós chegarmos nessa definição em termos de quantidade. Então, vejamos que a importância de nós estarmos aqui hoje é uma enorme oportunidade que Deus nos concedeu de aprimorarmos. Ele está dizendo para nós, filho, o que você fez, aprendeu aqui, vai lá, você tem os ajustes a fazer, vou colocar você com as pessoas certas, com os espíritos afins necessários para o seu aprendizado, necessário para o seu desenvolvimento. Porque aqui na Terra nós encontramos tudo que é para nós. Como nosso irmão disse na abertura, olharmos com os olhos da alma. Os nossos olhos, como eu disse, que Emmanuel disse, nós só enxergamos aqui com os olhos terrenos, nós só vamos encontrar o que está morto e o que está morrendo. Mas quando delatamos a nossa visão para a vida espiritual, aí se transcendem a nossa visão, a nossa responsabilidade. Planeta Terra é um planeta, os espíritos dizem, ele serve de escola para nos educar. Ele é, no mesmo tempo, uma enfermagem. Porque ainda somos espíritos enfermos. Temos muitas enfermidades ainda dentro de nós. Ele serve de hospedagem para nos receber aqui, para estagiarmos aqui nesse período. Então veja como é fantástico esse planeta. E cada um de nós seremos atendidos do que nós precisamos. Mas desde que façamos a nossa parte. Porque muitas vezes nós temos oportunidade, mas não queremos trabalhar em prol daquilo. Nós sabemos que precisamos nos educar. O que os espíritos dizem para nós? Espírita, primeira regra, amai-vos. Segunda, instruí-vos. Estude.
Como nós vamos querer ser um espírito mais esclarecido sem nós estudarmos, compreendermos a doutrina espírita? É isso que nós precisamos. Amar. Para quê? Para que nos auxilie a alavancar a nossa moral, que está um pouquinho atrasada. A intelecto, nós já até demos uma melhoradinha, estamos dando, ainda temos muito mais ainda a desenvolver, mas a moral está quem? Como eu disse, o nosso planeta, nós estamos fazendo parte desse movimento. Nós estamos aqui inseridos com as nossas parcelas de responsabilidade. É aí que nós temos que potencializar essas oportunidades nossas. Cada um de nós temos a nossa função aqui. E não pensemos, mas eu não tenho nada a oferecer. Pelo contrário, nós temos muito a oferecer. Porque senão nós estaríamos subestimando a inteligência do Pai. Seu Pai nos colocou aqui, Ele está dizendo, vai, faça, filho. Você consegue. Que pai, que mãe que não chega, não incentiva o seu filho quando chega o período dos estudos? O que é que nós falamos para os nossos filhos? Vai, vamos, estuda aí, você precisa aprender, você tem que desenvolver isso, você vai fazer aquilo, amanhã depois você vai fazer uma faculdade, você vai arrumar um emprego. Nós não falamos isso? Nós ainda, espíritos imperfeitos, fazemos isso? Imagine o Pai que nos criou. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Podemos nos desenvolver com as nossas próprias vontades? Sim, respondem os Espíritos. E com tão poucos esforços. Mas eles complementam. Mas o que vos falta é vontade. É isso que nós estamos aqui. Hoje nós estamos ainda encarnados no planeta de provas e expiações, com um grande número de enfermidades, guerras, com tantas desarmonias, ainda o mal predominando sobre o bem. Por quê? Porque nos faltou vontade de buscarmos sermos melhores, estarmos numa residência hoje mais esclarecida do que um planeta. Mas como nós não temos, nós temos que conformar e nos preparar, trabalhar para que façamos esse planeta, que um dia também será um planeta de morada de espíritos e luzes. Olha que fantástico que vai ser o planeta Terra. Mas para que isso chegue, quem tem que fazer essa transição? Nós não estamos falando, a gente vê muito no movimento espírita falarmos de transição planetária. O planeta Terra está em processo de transição, o planeta está em transição, Maravilha, o espírita ele sabe um monte de coisa, mas nós não aplicamos, só isso. Saber, nossa, conversa com o espírita, ele tem remédio para tudo. Para tudo nós temos soluções. Só que vai conversar com o espírito, fala, não, meu irmão, você precisa fazer isso, você resolve tudo. Daqui a pouco ele está cambaleando. Nós temos a receita para o outro, mas para eu não. Quando chega para eu colocar em prática o que eu estou aprendendo, eu vacilo, eu questiono. Nós somos assim. Então vejamos que o planeta nosso, ele vai chegar um dia nessa plenitude, com certeza. Futuras reencarnações nossas, porque nós temos também um hábito de falar assim, que na próxima encarnação minha, quando eu voltar aqui, eu vou, olha a arrogância nossa, aonde está escrito que eu vou voltar a reencarnar no planeta Terra? Lá na pergunta número 100 fala, quem reencarna, conforme o nível de planetas regenerados, qual é o nível de espírito que frequenta planetas regenerados? Aquele que tem propensão mais para o bem, para o amor, papapá. Eu estou preparado para isso? Aí é individual de cada um de nós. Então, muitas vezes, nós falamos, temos aquela certeza que nós vamos voltar aqui. Tem planetas semelhantes ao da Terra? Tem. Um pouquinho mais inferior, um pouquinho mais avançado.
E nós, onde que nós vamos nos enquadrar? A divindade sabe. E nós falamos, mas é aquela certeza que nós vamos voltar aqui. Nós achamos, muitas vezes, confundimos que essa regeneração, que o planeta vai modificar, nós vamos chegar aqui, retornar aqui do mesmo jeitão meio orgulhoso, arrogante, com pouca vontade de trabalhar, de servir, de doar, de aprender. Eu vou retornar e encontrar um planeta mais maravilhoso, com tudo mais definido. Ai, que maravilha! O trabalho aqui ficou mais sutil, preciso trabalhar quase nada. É assim? Não. Não é assim. Regeneração significa criar de novo. Criar, recriar. Esse é o sentido da regeneração. Assim também é nós nos regerarmos. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes, aqui certeza que todos nós já rezamos o Pai Nosso, mas não rezamos? Se for ver, perdemos de conta já quantos Pai Nossos já rezamos, não é? Muito bem. O que nós falamos no Pai Nosso? Nós não falamos? Venha a nós estamos falando com Deus. Venha a nós o vosso reino, aqui na terra como no céu. Nós não falamos isso no Pai Nosso? Legal, parabéns. Mas agora vamos fazer uma reflexão. O que nós estamos fazendo para que seja implantado o reino de Deus na terra? Como estão as nossas ações? Nós estamos mesmo em prol da implantação do reino de Deus na terra? Nós falamos no Pai Nosso, venha a nós. E completamos. E seja feita, Pai, a vossa vontade. Olha, a vontade do Pai está pronta para ser feita. Adianta nós pegarmos uma criança de 5, 8 anos, colocá-la numa faculdade de medicina para estudar? Vai conseguir? Tá tendo alguns aí que está chegando agora, que está até, mas são minorias. Mas, em linhas gerais, conseguiria uma criança estar numa faculdade de medicina, engenharia, de direito, tudo desenvolver assim? Conseguiria? Não. Assim seríamos nós. Não adianta o Pai trazer o vosso reino aqui, se nós não damos condições, bases, realmente para nós aproveitarmos esse reino. Então, para que esse reino seja implantado aqui na terra, essa é a nossa função, de prepararmos aqui. A função de nós espíritas cristãos, que nós aprendemos, a fé raciocinada, e tudo isso, a doutrina nos elucida muito. Essa é a função nossa, de auxiliar a implantação do reino de Deus aqui na terra. Mas não um reino de Deus que não tenha lógica, não seja embasada na razão. É o reino de Deus que nós temos que trazer, é aquele Pai. Como que cada um de nós entendemos Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Onde não estiver a mão do homem, está ali o DNA de Deus. Olha que fantástico. Nós vamos hoje, por exemplo, nós cuidamos da natureza como deveríamos cuidar, é a obra de Deus. Os rios, as florestas, os mares. Ainda hoje eu vi, estava dando uma olhadinha lá no Face, lá, uma pessoa filmando, não sei se alguém de vocês viu, uma senhora com um balde assim de lixo, numa praia linda. Ela pegando, levando o balde lá com o lixo, jogando no mar. Pelo jeito era moradora dali. Entendeu? Quem é Deus?
Não. Veja aí esse período de seca, como fica o nosso rio. Quem tem um pouco mais de idade, lembra como que era maravilhoso esse rio nosso? Quando chega o período de estiagem, tudo seco, matos por meio de um rio, que era para estar com aquela água volumosa, linda, correndo, preparando para receber a Piracema agora. Mas não. Então isso mostra a nossa interioridade. Como que nós vamos implantar o reino de Deus na terra com essas ações nossas? Ah, mas eu não faço nada que prejudique o rio. Perfeito. Mas e as outras coisas que nós fazemos? Uma coisinha bem básica, os nossos lixos. Reciclamos certinho, plástico com plástico, os metais com metais, tudo certinho. Nós fazemos isso? Não, né? Ah, coloca lá, o pessoal leva lá, depois separam lá no descarte lá. É assim que nós fazemos. Nós ainda não aprendemos a trabalhar com as coisas divinas. É por isso que o Pai nos dá a oportunidade da reencarnação. Por isso que muitas vezes nós temos que reencarnar em determinados planetas. Para quê? Para que a gente busque aprender a entender essa vida divina. Todos nós queremos algo bom, algo gostoso na nossa vida. Tá certo, devemos mesmo. Mas o que acontece com nós? Nós não trabalhamos em prol disso. Nós fazemos muitas vezes, eu não vou fazer porque fulano também faz. Eu não vou fazer porque eu também não vi ninguém fazendo isso daí. Eu não vou fazer porque senão só eu que faço, ninguém faz nada. Olha como nós usamos várias denominações para também nós não fazermos. E errado. E nós espíritas, queiramos ou não, ou se tiver alguém que está indo um pouco em dúvida, cuidado, reflita bem, porque a doutrina nos esclarece. Só que quando Jesus disse, aquele que mais tem, mais será dado, e mais será cobrado, exatamente seremos nós. Porque a doutrina, com todo respeito às demais linhas religiosas, é a que mais nos esclarece. É o que mais nos mostra a realidade do nosso compromisso como espírito. E nós seremos cobrados. Há relatos de outros irmãos nossos espirituais informando das colônias que já existem lá no plano espiritual para receber exatamente os espíritas. Mas é por privilégio? Que nós espíritos estamos voltando mais devedores do que quando saímos de lá. Olha a notícia que chega para nós. Nos alertando, nos mostrando. Desperta, acorda, vamos nos mexer. Vamos trazer o reino dos céus para a terra. Vamos fazer uma reflexão rapidinha aqui. Aqui acho que quase todo mundo assistiu o filme Nosso Lar. Legal. Já imaginou o filme Nosso Lar? Nosso Lar, não o Reino dos Céus. Tem uma diferença aí. Já imaginou o nosso lar implantado na terra? O que ia acontecer com o nosso lar? Não aguentaria, coitado, um mês. Nós já mandávamos eles embora de volta. Por quê? Não aguentaria. Nós não teríamos condições de comungarmos com aquele nível de sentimentos ainda, de vibração ainda. Por quê? Porque é o que nós temos dentro de nós. Não adianta nós imaginarmos uma coisa fantástica, o reino dos céus implantado aqui na terra, com nós ainda com sentimentos de inveja, falta de perdão, de egoísmo, de arrogância, de prepotência. Como que nós vamos fazer parte desse reino de Deus, que isso ainda está aqui dentro? E é isso que serve para nós a reencarnação,
Para nós, ele nos ensina como limparmos esse terreno que está tão encharcado dentro de nós. É para isso que a reencarnação vem para nós. Deus nos dá a oportunidade para que coloquemos em prática o que nós combinamos lá. Nós não fazemos ideias de tudo que nós acertamos lá no plano espiritual para reencarnarmos aqui. Por que quando nós retornamos com o véu do esquecimento? Mas é Deus, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, mas Deus deveria deixar aberto para nós, não deveria ter o véu do esquecimento. Falei, primeira coisa, olha o seu entendimento como é perfeito. Você já está se igualando a Deus, que achou que Deus já fez errado. Já dá para acompanhar o nível de intelecto moral. Era amiga minha, falei, não leva mal. Nossa, você pegou pesado, Juca. Falei, não. Mas se eu estou dizendo que o véu do esquecimento não é correto, eu estou dizendo que Deus fez coisa que não foi correta. Falei, aí já é uma reflexão de entrada. Falei, segunda, se nós soubéssemos tudo, você acha que nós viveríamos em paz aqui? Sem saber, nós estamos dentro de um lar que é muito necessário, que temos que tomar muita atenção dentro dos nossos lares, porque se estamos juntos, se fosse aberto esse véu do esquecimento, bom, uma já nem estaria junto, já estaria esparramado a tempo. Porque daí nós queríamos conhecer uma pessoa que não conhecemos para arrumar outra confusão. Porque aquele que já está junto, nós sabemos que estamos juntos. Acha que pelo nosso nível de intelecto hoje, moral, nós estamos juntos só pela afinidade de amor? Quando nós vamos casar, encontrei a minha amada, encontrei o meu príncipe. Quando casa. O príncipe em 15 dias já viu o pesadelo. A princesa, então, fala, meu Deus, parece no filme do Shrek. Não é assim? Por quê? É o que nós estamos vivendo. Então, por isso que nós temos que entender esse mecanismo, que nós estamos aqui passando por ele, chamado reencarnação, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos encarnados, tudo certinho, tudo direitinho. E Deus nos deu todas as oportunidades para nós, para que nós tenhamos a oportunidade de aprimoramento. É por isso que nós estamos aqui. É aí que nós temos que entender que aqui estou, mas aqui não sou. Para quê? Eu vou retornar. Aqui, e os Espíritos vêm e dizem para nós o quê? Que cada encarnação nossa equivale para eles um relâmpago. Olha, cada encarnação nossa é como se fosse um relâmpago perante o plano espiritual. E nós falamos aqui, já trabalhei tanto aqui, já estou cansado, como eu mereceria um descanso maior, nós denominamos tanta coisa para, meu Deus do céu, não fizemos nada ainda aqui, com todo o propósito que nós temos lá quando retornarmos. Já pensou, Chico Xavier dizia que um dos sentimentos que mais vamos sentir ao retornar vai ser o arrependimento. E vai ser mesmo. Vai ser o arrependimento por quê? Porque nós vamos falar, eu estava no lugar certo, com tudo certo, eu não fiz, eu deveria estar dedicando mais o meu tempo lá em prol disso. Mas o que nós fazemos? Nós não nos atentamos a isso. Principalmente quando chega para nós ideias novas, nós temos dificuldade de aceitá-las. Por quê? As ideias novas muitas vezes nos geram desconforto, que nós gostamos assim, vamos tocando. Muitas vezes nós damos um pouco de Gabriela, né? Lembra a musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E nós somos um pouco de Gabriela. Que a gente quer manter a vida nossa assim. E a doutrina vem, fala para nós, não.
Você é o Espírito, você tem que progredir, você está aqui encarnado para se aprimorar. Por isso que nós temos dificuldade de entender quando Jesus disse: um dia todos vós serão deuses, poderão fazer que eu faça e mais. Olha a responsabilidade que Jesus colocou em nós. Um dia todos vós serão deuses, poderão fazer que eu faça e mais. Olha que fantástico. Fica meio difícil de nós analisarmos nós como um espírito ao nível de Jesus, né? Mas é o que seremos um dia. Ah, mas quanto tempo? Eu fiz um cálculo aí de uns vários bilhões de anos. Está perto. É alguns bilhões de anos aí. Mas eu vou chegar lá. Eu tenho essa certeza. Porque eu sei que eu sou um espírito, sou filho de Deus. Deus não nos criaria para chegar a determinado ponto de inércia. Você evoluiu, agora então, calma aí. Vá para um planeta aí, fique aí no planeta, você vai ficar perambulando lá, batendo papo com a turma, escutando umas músicas. Não é assim. Jesus não disse: eu e meu Pai trabalham até hoje. O universo é infinito. Está desenvolvendo, está acompanhando, é o processo evolutivo. Tudo está em processo evolutivo, tudo. Nós achamos que não, né? Por quê? Como disse Emmanuel, ou morreu ou vai morrer. É essa a nossa visão. Kardec dizia que o batismo de todas as grandes ideias é a perseguição. Olha a fato. O batismo de todas as grandes ideias é a perseguição. E Jesus cumprimenta: eu lhes dei a minha palavra, mas o mundo odiou. E foi isso que nós vemos. Se nós pararmos e pensar um pouco, veja quando nós nos dispomos a alguma mudança. Há rejeições, há uma crítica, até dentro da nossa família. Até dentro da nossa família há um desconforto. Porque quando nós falamos: não, eu vou começar a me dedicar mais nisso, eu vou me dedicar mais naquilo. Fala: nossa, com os nossos amigos, aquele que nós estamos acostumados, 1, 2 vezes por semana, vamos lá jogar um futebolzinho, vamos tomar uma, sair bater uma perna lá. Fala: pessoal, agora desse dia não dá mais para mim ir, porque eu assumi um compromisso, estou indo na casa espírita. Nossa! Então agora você vai virar santo, você vai lá o quê? Daí começam as brincadeiras. Você vai bater batuque lá na casa espírita, o que você vai fazer lá? E fazemos isso, e começam esses tipos, porque isso incomoda. Mas só que é aí que nós temos que mostrar que eu me despertei. O que eu aproveitei ontem, tudo bem. Vou poder continuar desfrutando? Sim, vou poder. Mas tem outro dia se der. Mas nesse eu tenho um compromisso. Não é fácil nós pegarmos, abrirmos mão de certas coisas que nós estamos já, muitas vezes, um bom tempo vindo através dela. Porque nós nos acostumamos, nós achamos que aquele roteiro está bom. O nosso planeta Terra, ele é fantástico. Nosso planeta. Veja quanta coisa nos oferece. Veja quantas coisas estão disponíveis em nossas mãos. É simplesmente um pequeno aparelho desse e nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos aí, ó. Vê como está fácil? Mas vê também como é fácil sucumbir? Aí que é. Aí entra quem? Paulo de Tarso. Tudo nos convém. Tudo nos é lícito. Mas nem tudo nos convém. E aí que nós temos que buscar refletir tudo que nos é apresentado. Porque senão nós vamos tirar facilmente o nosso foco com o nosso compromisso divino. Nós vamos começar a trocar valores na nossa vida. Muitas vezes uma pessoa que não conhecemos
Vem, cria-se uma teoria, coloca aí, porque ele está com tantos mil, já atingiu 1 milhão de seguidores. Nossa, parece que é o ápice. Nem conheço, nem sei como que é aquela pessoa no dia a dia, como ela faz. Muitas vezes pegamos uma leitura do Evangelho, quando nós lemos a leitura do Evangelho, nós questionamos a leitura do Evangelho. Ditado pelos nossos irmãos espirituais. Vê como nós somos? De uma fonte segura, nós vacilamos. Mas será que é isso? Ah, mas eu fui lá, a pessoa falou na palestra isso, sinceramente. Eu não botei muita fé, não. Ah, porque nós fazemos isso, certo, certo. Não que os palestrantes sejam perfeitos. Não vão nessa teoria que é perigosa, viu? Cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a doutrina vem para nos fazer refletir. Ela vem nos despertar, enxergar com os olhos da alma. Qual realmente é a minha função aqui? O que eu estou fazendo? O que dá para que eu melhore como espírito aqui encarnado? Como eu posso doar melhor meu tempo? Melhor o que eu faço? Muitas vezes hoje estamos passando um momento difícil de conversar com as pessoas hoje. Antigamente nós gostávamos de sentar e bater um papo. Hoje já tomar cuidado que qualquer coisa, qualquer palavra que fale hoje, mas você é isso, você é aquilo, já desarmoniza. Hoje estamos com dificuldade. Por isso que eu falo, como que nós vamos implementar o reino de Deus na terra, que nós não conseguimos conversar com nossos irmãos. Nós conhecemos parte da ciência, da filosofia, de história, de geografia, de tudo. Construção do nosso planeta, nós conhecemos isso. Mas eu tenho dificuldade de conversar com aquele que está do meu lado. Não está estranho? Bem estranho, não é? Por quê? Porque os nossos orgulhos, nossos egos falam mais alto. Nós estamos humildes, fragilizados. Não que somos humildes, estamos humildes, pobres. De sentimentos bons, de amor, de carinho, de respeito, de fraternidade, de caridade, benevolência, indulgência, perdão, a caridade como entendia Jesus. Qual é a caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência das faltas perdidas e perdão das ofensas, das faltas cometidas e perdão das ofensas. Essa é a caridade de Jesus, esses três. E nós falamos que somos cristãos, seguimos Jesus, não aplicamos o que Jesus falou, nos ensinou, e afirmamos ainda, e ainda eu tenho DNA espírita, ainda sou espírita. Olha que maravilha que somos. A hora que retornarmos, pessoal, a hora que começar a passar o filminho para nós, você é espírita? Não, você falou lá que você era espírita. Vê a nossa responsabilidade como filho de Deus encarnados aqui, para passar por essa prova que nós estamos passando, como já passamos em outrora, e teremos que passar para o futuro, em outras, e vai reticências por aí. Então vejamos a função nossa realmente de trazer essa implantação do reino dos céus na terra. Eu já falei aqui na palestra o tema sal da terra. Olha que lindo aquela parte quando Jesus fala, vós sois o sal da terra. Mas qual é o sal que Jesus nos ensina? Aquele sal que dá sabor à vida, não esse que nós conhecemos, aquele sal grosso que colocamos em determinadas carnes que amamos. Assim? Não esse sal, mas o sal da vida, que onde estejamos, consigamos pelo menos um pouco de sabor na vida de cada um. Aquele sal que não aparece no meio do alimento, mas ele saboriza.
Nós não precisamos estar junto mostrando, eu sou isso, eu faço aquilo, não. Mas sejamos aquele sal que dê sabor. Aquele sal que conserva. Conserva onde? Conserva no amor, no carinho. Olha que fantástico. Jesus disse isso para nós. E ele nos deu o exemplo, ele foi buscar um dos alimentos mais baratos que existe na face da terra, que é o sal. Olha onde a sua sabedoria, a sua sapiência, né? Sabedoria, consciência, ele foi mostrar para nós, buscar, falou, seja isso daqui. Quando ele veio apresentar a fé para nós, o que ele falou? Olha o grão de mostarda, desse tamaninho, aqui a fé, só isso já está bom. Veja que Jesus pegou todos os elementos que o Pai criou. Tudo criação do Pai. E mostrou para nós, desfrute de tudo isso. Mas ainda nós temos uma pequena dificuldade em compreendê-las. Tem uma frase de Paulo, está não é no Evangelho de Paulo, essa está na carta de Paulo, que ele diz assim, prossigo para o alvo. Que depois de todo acontecimento que ele teve com Jesus, ele deixou essa frase, prossigo para o alvo. Quer dizer, agora eu me despertei pela vida divina. Então agora a minha vida é sempre prosseguir para o alvo. E Paulo ele conta uma história, numa epístola, do peregrino e do forasteiro. Que ele fala que ele compara nós como peregrino e forasteiro. Porque esses não param, esses só percorrem. E assim somos nós. Já residimos em outras moradas. Hoje estamos aqui. Amanhã, sei lá quando, estaremos em outras. Então ele diz que o peregrino e o forasteiro tem 4 situações que eles têm que estar sempre junto com ele. Que é a leveza, a simplicidade e desapego, o foco e o tempo. Daí ele explica. Leveza dos pesos, dos ressentimentos, das mágoas, dos apegos, que vivem o Evangelho, carrega o coração mais leve. Quem vive o Evangelho, carrega o coração mais leve. Quando ele se trata aqui da leveza. E é isso que nós temos que estar. Que eu quero ser um peregrino, se eu quero ser um forasteiro, caminhar para a vida espiritual, eu tenho que vir tirando quanto menos peso da minha consciência, não peso material, mas peso de consciência, de ressentimentos, de mágoa, de ódio, de rancor, de inveja. É esse que eu tenho que vir eliminando. Eliminando esse peso, porque a minha trajetória de peregrino, ela seja mais leve. Quando ele diz leveza. Depois, quando ele fala da simplicidade, de desapego, não é necessário possuir muito para ser feliz. Usar os bens sem ser escravizados por eles. É verdadeiro sentido de desapego. Como eu disse, aqui no planeta ele é muito bom. Deus nos oferece tantas coisas para nós. Mas nós temos que saber que tudo que temos, que não é nosso. Então, tudo que temos, nós não temos. Na realidade. E nós temos essa dificuldade de desapego, principalmente quando nós comentamos, muitas vezes, olha o linguajar nosso. Meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, minha mulher, meu carro, minha casa. Tudo nesse sentido de conotação nossa. Sendo que tudo isso daí é pobreza de linguagem. Por quê? Tudo isso vai ficar. E nós falamos. Até o Isaías Claro fez uma palestra outro dia na nossa casa, achei interessante, que ele disse que até na hora do testamento, qual a palavra que nós deixamos no testamento? Nós vamos deixar, deixar. Ainda ele deu risada, o Espírita fala, ainda reforça, deixar, porque ele fala, quando eu voltar, eu vou pegar de volta. Como que somos? No testamento nosso nós só vamos deixar.
Porque estou deixando, não é que estou doando, não estou transferindo, eu estou deixando. Quer dizer, cuide, parábola do talento, lembra? Quando saiu, vou te deixar um talento, para você 2, e assim sucessivamente, porque chegou na hora do dono voltar, teve que prestar conta dos talentos. Mas nós vamos prestar conta de tudo que Deus nos deu de oportunidade aqui. E também fala de ter foco, mantermos o foco, manter os olhos voltados para o objetivo maior, o Cristo, sem distrair com as ilusões do mundo. Aquilo que eu disse, muitas vezes nós deixamos as ilusões, os sabores terrenos nos afastar do Cristo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Tem alguma referência para nós? Sim. Vida e Jesus, resposta dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. Modelo e guia. Exemplo de como é e modelo, guia a seguir, acompanhá-lo. Como eu disse também numa palestra aqui, falei sobre isso. Guia, quando nós vamos viajar, nós não contratamos guias de viagem, eles não nos norteiam. Ah, vem para cá, sobe aqui, vamos lá, papapá. Assim é Jesus na nossa vida. Quarto e último, aproveitar o tempo. O tempo é valioso demais para desperdiçar. Devemos observar os sinais da vida e agir com discernimento, pois a existência é breve. Lembra como eu disse, como os Espíritos falam para nós que a nossa encarnação aqui é como se fosse um relâmpago? Então a nossa estada aqui é breve. Então por isso aproveitar o tempo é muito importante para nós. Desde quando nós já tivemos esse despertar da vida divina. Esse despertar, ver a realidade que somos Espíritos, estamos aqui para aprimoramento espiritual. Somente isso. E com tudo que Deus nos oferece, podemos usufruir. E antes de finalizar, outro dia eu estava conversando com um amigo de grande posse. E ele me disse que ele conversando com os Espíritos, ele agradeceu, ele falou, olha, obrigado por essa oportunidade que vocês me concederam, de eu ter um valor financeiro muito bom, que deu uma sustentabilidade na minha vida, na minha família e vai continuar. Os Espíritos respondeu para ele assim, mas quem disse que você está na prova da riqueza? Ele falou, você simplesmente está se preparando para a futura prova da riqueza. Daí eu dei risada com ele, falei, meu amigo, então boa sorte, se prepare. Daí ele estava contando todos os assédios que ele teve na vida, porque muitas pessoas o procuram, vamos fazer isso, vamos burlar aquilo, não dá para fazer. Ele falou, não foi fácil a minha trajetória. Ele falou, não foi fácil, porque o assédio é grande. Então vejamos que nós vamos passar, se nós não passamos por ela ainda, um dia nós vamos passar também. Então nos preparemos, certo? Porque a prova mais difícil que tem para nós espíritos é da riqueza, pode ter certeza. Nós muitas vezes, agora está chegando dezembro, ai a mega da virada, não, dá uma coceira, não? Daí nós começamos, se eu ganhar, eu faço isso, eu faço aquilo, até coisas que nós nunca pensamos em fazer, nós vamos falar que faz, só para, né? Que eu sou tão bom, Deus vai me olhar e vai falar, então eu vou entregar na sua mão, porque você é tão bom. Você acha que a espiritualidade, Deus, Jesus está preocupado com isso para conosco? Jamais. Eles estão preocupados por nós sim, do nosso aprimoramento espiritual. Porque eu vou fazer uma pergunta agora. Nesse momento, uma reflexão íntima para cada um de nós. O que está faltando na nossa vida agora? Eu vou responder a minha. Nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Então cabe a mim ter a vontade de buscar o reino dos céus. Porque tudo que eu necessito o Pai já me deu. Eu já tenho o que é necessário.
Posso buscar algo mais? Posso. Mas o necessário para que eu procure me ajustar, progredir, melhorar nessa caminhada, eu tenho. E muitas vezes nós achamos incompleto. Muitas vezes nos achamos vazio. Falta de fé. Fé raciocinada que os nossos irmãos nos ensinam. Falta de bom ânimo, de vontade. Está no Evangelho, bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Boas aventuranças. Olha que fantástico. Está tudo lá. E muitas vezes nós vacilamos, nos colocamos em posições de vítima que estava faltando. Eu queria ganhar na Mega para que eu pudesse ajudar em tal lugar, em tal lugar. Eu queria ganhar na Mega para comprar aquele pacote de viagem que fica 6 meses viajando, conhece o planeta inteiro. Era isso que eu queria fazer. Está lá dentro de navio, de avião, 6 meses só viajando. Ai, que coisa linda. E eu fico mandando foto para o pessoal ainda. Falar, estou aqui agora nessa férias merecida. Olha que espírito maravilhoso, né? Tá bom. Aguarde seu retorno. Vamos lá então. E, como se diz, mais vale estar só com Deus do que cercado pelas ilusões do mundo. Essa é a frase final da nossa reflexão. Mais vale estarmos só com Deus do que cercado com as ilusões do mundo. Porque muitas vezes nós trocamos nossos valores com as ilusões do mundo. Nós deixamos Deus para trás. Nós deixamos Jesus para trás, os nossos amigos espirituais, os benfeitores que nos acompanham. Para quê? Para que nós, como eu disse, valorizamos mais as coisas terrenas do que as coisas divinas. É isso que muitas vezes nos trava a nossa caminhada. Por isso a importância desse despertar da nossa verdadeira vida que é espiritual. Estamos chegando agora, em breve, aí, final do ano, em pouco tempo, estaremos comemorando o Natal e Ano Novo. Já queria antecipar meus agradecimentos pela oportunidade que a casa me deu de estar aqui esse ano e desejar a todos vocês um ótimo Natal em família, com reflexões no aniversariante. Sabemos que 25 de dezembro não foi o dia de nascimento de Jesus, mas como está no nosso calendário, vamos lembrar, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, mestre, por essa oportunidade, gratidão a Deus, esse Pai que nos concedeu o dom da vida, de estarmos aqui. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acolhem aqui, todas as oportunidades, toda segunda-feira, as portas abertas, a equipe que coordena essa casa nesse momento aqui junto com nós. Agradecer aos nossos irmãos espirituais, nossos mentores, que desde que assumiu esse compromisso junto de nós, hoje à tarde eu estava com uma amiga, estava dando risada com ela, falei, veja como eles são bons, acompanhar nós em nossa caminhada. Eu falei, o meu coitado, ainda chamei o de coitado, falei, porque acompanhar o Juca, esse teve um desafio pesado. E ele vai estar andando bem, progredindo, porque acompanhar-me não é fácil. Ele sabe o que eu estou falando. E agradecer a todos vocês aqui presentes, encarnados, nossos irmãos aqui também desencarnados. Que o amor, a paz de Jesus esteja conosco. Que todo auxílio e todo amparo desses amigos espirituais permaneça por nós nessa caminhada. E que esse momento de reflexões possamos aplicar a gratidão. Hoje estamos carentes de gratidão na nossa vida. Nós não somos gratos com o próximo, muitas vezes nem gratidão por tudo que nós temos. Pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso ouvido. Por tudo que temos, a matéria boa funcionando, falando, se mexendo, tudo. E nós não somos gratos. Muitas vezes nós mais reclamamos das coisas do que agradecemos. Então, que esses sentimentos possamos, nesse momento de reflexão agora, que está se aproximando, fazermos esse aprendizado divino da doutrina, não somente dentro da casa, mas assim que nós sejamos o espírita, daquela porta para lá. Daquela porta para cá, é fácil sermos espíritas, mas sejamos espíritas daquela porta para lá, para com todos os irmãos que estejamos conosco.
Mais uma vez, muito obrigado e gratidão a Deus e a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui. E que em 26 já temos algum compromisso agendado, com certeza estaremos novamente juntos. Que assim seja.